Olá, mulheres queridas, estamos juntas em mais um Devocional Together. Que alegria estar com você em mais uma semana. Essa semana eu queria compartilhar uma palavra ao teu coração diante daquilo que o Espírito Santo trouxe para mim, e nós vamos continuar falando sobre alguns corações, e essa semana eu quero falar sobre o coração de Abigail. Em 1 Samuel, capítulo 25, no verso 30 ao 32, a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor realizar todo o bem que prometeu ao meu Senhor e estabelecer como príncipe de Israel, não haverá em seu coração peso de um crime de vingança. E quando o Senhor, Deus, tiver feito bem ao meu Senhor, lembre-se de mim. Davi exclamou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Ele enviou você para me encontrar. Seja abençoada pela sua sensatez. Abigail era uma mulher casada com um homem chamado Nabal, um homem que a Bíblia relata como nécio, um tolo. E quando Davi mandou seus homens falar com Nabal, pedindo comida, por ter cuidado ali do campo dele, das ovelhas, quando os tosqueadores estavam tosqueando as suas ovelhas, Nabal não quis mandar nada, bem pelo contrário, desprezou Davi. E isso causou muita ira em Davi. Mas quando os empregados de Nabal viram aquela situação, saíram correndo e foram até a sua esposa, Abigail, e relataram tudo o que tinha acontecido. Abigail, mais do que depressa, pegou tudo o que precisava, tudo aquilo que Davi tinha solicitado e a mais, e foi de encontro a Davi no campo e os seus homens. Chegando lá, de forma extremamente humilde, se prostrou perante Davi, se humilhou e assumiu a culpa das atitudes de Nabal. E os versículos que nós lemos ali antes são as palavras de Davi exaltando Abigail pelas suas atitudes. E isso nos traz dois ensinos maravilhosos que nós precisamos ter em nosso coração. O primeiro ensino é: a sensatez de uma mulher está na maneira como ela lida com as coisas. Que coisas? Todas. Todas as coisas. A sensatez de uma mulher está na maneira como ela lida com todas as coisas. Nós não podemos esquecer que o nosso caráter, quando está sendo provado, quando está sendo esmagado, é justamente nas horas difíceis. E será exatamente aí, nesses momentos, que nós vamos revelar o nosso coração. Ela poderia ter chegado diante de Davi e ter colocado a culpa inteirinha em Nabal, ter, falado tudo, mas como uma mulher sensata, ela trouxe palavras que apagaram a fúria, a ira do coração de Davi. E naquele dia ali, ninguém morreu. E Davi ia matar todo mundo. Então, quando a situação está difícil, quando nós estamos sendo espremidas, nós estamos sendo esmagadas, quais têm sido as nossas reações? Qual tem sido a tua reação diante de situações que precisam que o nosso melhor saia, porque aquela situação está bem complicada? Segundo ensino que Abigail nos traz é, no versículo 36, diz assim: quando Abigail voltou para casa, encontrou Nabal em uma festa e ele estava bêbado. Então ela não contou nada. No dia seguinte, quando ele já estava sóbrio, ela contou tudo o que ela fez e ele, por ter um coração tolo, acabou morrendo. O segundo ensino, então, é: uma mulher sensata sabe o tempo de falar. Abigail podia ter chego naquela mesma noite e ter feito a Terceira Guerra Mundial. Como você faz isso? Mas eu sempre tenho que pensar em tudo, eu sempre tenho que fazer tudo, você não sabe nada, você não sabe resolver nada, até
Quando eu vou viver assim, ó Senhor? Será que você não tem agido assim também? Será que você já não agiu por muitas vezes assim? Com uma insensatez e não sabendo o tempo de falar as coisas? Veja bem, Abigail, ela esperou até o outro dia para relatar tudo o que aconteceu. E em nenhum momento ela ocultou o que aconteceu. E ela podia estar preparada para as consequências que ela teria que enfrentar, mesmo fazendo algo certo, mesmo fazendo algo que era bom. Abigail foi e estabeleceu uma verdade. E estabelecer verdades muitas vezes é difícil e vai custar muito de nós. Mas aqui, através do exemplo de Abigail, ela não abriu mão disso e ela fez o que precisava ser feito. E sabe quem é que viu? Deus. O Deus que Abigail servia viu tudo. E não só viu, como agiu. Você pode ler o resto da palavra todinha ali em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 36, e você vai ver como se deu o final dessa história. Mas para nós encerrarmos aqui o devocional, eu queria saber de você. Quem você tem sido nessa história? Abigail ou Nabal? Qual tem sido as tuas atitudes? Quais têm sido as tuas respostas em momentos que nós precisamos ter discernimento de tempo e sensatez em nossas palavras? Que essa palavra te abençoe e nos encontramos semana que vem em mais um Devocional Together. Deus abençoe.